Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira no ar em nossa fanpage no Facebook. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Eduardo Henrique. Boa noite, Ironil, Soninha. Boa noite, Jair. Boa noite, Eduardo. A gente vai estudar na noite de hoje esse encontro de Jesus com Nicodemos, né? Esse estudo que vai falar assim, diretamente da questão da reencarnação. E para a gente poder trabalhar o assunto, nós pegamos, né, o assunto do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dentro do item 5, que começa, né, o item 5 e demais itens tem o título de reencarnação e ressurreição, mas o item 5 é a passagem evangélica, a qual a gente vai começar a ler a partir de agora. Essa apresentação é uma apresentação que nós já tivemos oportunidade de fazer em outros centros espíritas, né? Não apenas em Guarapari. Em Guarapari não fiz ainda, mas em outros estados, em outros lugares eu já fiz, em outros centros espíritas nós já fizemos. E algumas casas têm aquele hábito de fazer leitura preparatória, né? Então eu deixo anotado aqui assim, sempre quando a leitura tem a ver com o tema, eu deixo anotado, porque isso aqui fica publicado dentro do Facebook, né? Então a pessoa depois olhando o vídeo pode olhar esse número que está aqui, né? CVV, Caminho, Verdade e Vida 111, mensagem 111, e o Fonte Viva, mensagem 56. Então são mensagens que têm tudo a ver com o estudo. Também vale a pena a pessoa ler depois, tendo, né, em casa, revendo a palestra, estudando novamente. Vale a pena dar uma lida, porque são sempre instruções, são sempre orientações que Emmanuel traz para a gente a respeito das passagens do Evangelho. O texto do Evangelho, ele traz, né, e aqui nós vamos respeitar o texto como está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós falamos. Então nós vamos ler primeiro todo o texto do Evangelho, para a gente poder acompanhar a passagem inteira. E aí depois, né, sistematicamente, a gente vai estar aqui também exibindo imagens de um filme, né, de um pequeno filme de uma igreja mórmon americana, né, um site muito interessante, que eles lá têm uma possibilidade, muito dinheiro, né, então tem a possibilidade de fazer gravações espetaculares, né, e aqui eles fazem uma dessas gravações, né, eles mostram esse encontro de Jesus com Nicodemos. A passagem evangélica diz o seguinte: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus, e aí a partir daqui, toda vez que for Jesus, eu coloco só um J aqui na frente, e quando for Nicodemos, a gente bota o N. E aí Jesus diz: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos responde: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Ao que Jesus responde: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. E aí Jesus continua falando: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos pergunta: como pode isso acontecer? No que Jesus responde: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas
Se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Aqui vale a pena a gente, para poder entender como é que a gente vai fazer o trabalho, né, eu queria deixar bastante claro que aqueles companheiros que estão fazendo comentários aqui estão se saudando, né? Boa noite a todos, né? Mas quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum acréscimo, se quiser acrescentar alguma coisa ao estudo, sintam-se totalmente à vontade, tá? Isso não atrapalha, absolutamente não atrapalha o trabalho. A gente está habituado a trabalhar dessa forma, então fiquem à vontade, tá? Tanto para trazer contribuições, como trazer dúvidas, né, comentários. Sintam-se totalmente à vontade nesse aspecto, né? Todos aqueles que estão participando do trabalho da noite de hoje. Evangelho de João. Né? Quando a gente pega os evangelistas, né, a gente vê o trabalho de Mateus, de Marcos, Lucas, que são os 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, né? Sinótico, que é aquela palavra que vai na direção de síntese. Então, são esses 3 evangelistas fazem a síntese da vida de Jesus, a síntese dos acontecimentos de Jesus. Se, para aqueles que estavam aqui no início do trabalho, vissem, né, o início da atividade, nós tínhamos vários companheiros presentes, né? E aí, se vocês vissem essa descrição segundo o Evangelho de Mateus, Marcos ou Lucas, eles diriam: os companheiros se reúnem na reunião pública, virtual, da ASEB, localizada em Guarapari, Espírito Santo, entende? Eles iam citar as coisas de maneira, né, sequencial, de maneira sintética, tentando esclarecer ponto a ponto as coisas que estão acontecendo naquele momento. No caso de João, João já não faz isso. João, ele procura contar as coisas, mas procura sensibilizar o coração da gente. Então, João, quando trabalha esse assunto, e isso é importante, que na hora da gente analisar, o tempo todo a gente vai tentar pegar sentimento, tá? A gente o tempo todo vai tentar refletir sobre sentimento envolvido dentro desse assunto, né? João falaria alguma coisa do tipo: os companheiros na reunião pública da SEB, saudosos das reuniões presenciais, saudosos, com vontade, né, com saudade de trocar abraços, de trocar um sorriso presencialmente, né, de cumprimentar-se, né, de abraçar-se, sobretudo o abraço, essa coisa que é uma das melhores coisas que existem, uma das melhores trocas, uma das melhores permutas de energia que a gente tem dentro dos centros espíritas. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente olha o Evangelho de João. Mas, quando eu estava preparando esse estudo, nós também lembramos de uma situação de Camille Flammarion, grande amigo de Kardec, né, que faz o discurso por ocasião da morte de Allan Kardec, e ele diz assim: Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado, raciocínio reto e judicioso. Ou seja, nós também vamos utilizar no estudo da noite de hoje não apenas as reflexões que estão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também vamos utilizar recursos da história, recursos da antropologia, recursos, né, do bom senso, olhar as situações, olhar aquele quadro de informações com bom senso, né, para poder tentar entender de uma maneira melhor tudo que está ligado dentro desse assunto. Nesse caso, quando Jesus, né, quando esse encontro, né, quando a descrição de João começa, né, ele diz assim, que havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse. Ora, isso daqui já é uma coisa muito importante, esse veio à noite encontrar com Jesus. Por quê? Porque a gente percebe que ele queria fazer o encontro em virtude justamente da posição social que ele se encontrava, né, da posição que ele tinha de senador dos judeus. Ele resolve se encontrar com Jesus de maneira
né, sem estar aparecendo. Não faz à luz do dia, não faz na frente de ninguém, né, faz uma coisa à parte, né? Então é um encontro velado, é um encontro dele, marcado dele com Jesus. Paralelamente, quando ele começa a dizer, ele já sauda Jesus com a palavra mestre. Ou seja, ele obrigatoriamente está saudando Jesus como mestre porque respeita, sobretudo, respeita Jesus. Então, ele, senador dos judeus, conhece Jesus, já conhece o que Jesus está fazendo, e isso ele atesta pelas próprias palavras. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, ele deixa bastante claro que ele conhecia Jesus, trata Jesus como mestre, é um encontro marcado, um respeito, está falando com respeito, com uma consideração, né, uma coisa assim, muito grande por Jesus. Agora, quando Jesus começa a falar, Jesus diz, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui eu queria atentar para um detalhe que é o seguinte, quando a gente pega a história da doutrina espírita, existe um companheiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar dele, é um companheiro chamado Andrew Jackson Davis. Né? Andrew Jackson Davis era um companheiro que tinha um potencial de mediunidade, uma coisa assim, astronômica. Né? Ele viveu de 1826 a 1910 e ele era, a gente, de brincadeira, logicamente, né? Fala como assim, né? Hoje em dia, a gente fala como se ele fosse um raio-x ambulante. Tá? Então, ele chegava na frente de uma pessoa, imaginem a cena, tá? Ele encontra com uma determinada pessoa, ele olha para a pessoa, ele vê, né, como se a pessoa não tivesse nenhuma vestimenta, como se a pessoa não tivesse nenhum obstáculo material entre ele, os seus olhos e os órgãos internos da pessoa. Então ele, por diferença de coloração, ele chegava para a pessoa e dizia assim, meu amigo, você está com um problema no seu fígado, você está com um problema no seu estômago, você está com um problema nos rins. Então ele ia dizendo o órgão que apresentava determinada doença. E normalmente falando, trazia algum tipo de orientação médica. Só que em determinado momento, ele, né, isso está registrado dentro da história da doutrina espírita, do espiritismo, ele chega em determinado momento, né, e ele pega e fala assim, você está com um problema em tal órgão. E aí não fala nada sobre a questão de medicina, não fala nada sobre a questão de cura, sobre a questão de remédio. Imediatamente a pessoa pergunta para ele, dizendo a ele, por que você não vai me indicar algum remédio, o que eu preciso fazer? E a resposta dele é apoteótica, porque ele diz assim, o meu anjo doutor não está comigo no momento. Ou seja, ele conseguia enxergar dentro do corpo da pessoa, ele via a condição dentro do corpo da pessoa, mas por não estar mediunicamente ligado com o que ele chamava do seu anjo doutor, ele não tinha conhecimento, não tinha capacidade para poder dar a orientação medicinal, a orientação para melhorar a condição da doença que a pessoa apresentava. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê que dentro da doutrina a gente tem isso, a gente vê, né, dentro das experiências que a gente tem no dia a dia, né, todo mundo já deve ter ouvido falar de benzedeiras, de rezadeiras, né, de reiki, de jorei, né, ou seja, diversos, né, centros espíritas que fazem trabalho de cura, médiuns de cura. A gente vê várias coisas desse gênero acontecendo, mas a gente às vezes não consegue pensar o tamanho, o potencial que Jesus tinha. Por quê? Se Andrew Jackson Davis era considerado, né, era tratado, né, dessa maneira assim, lúdica, né, como sendo um raio-x ambulante, Jesus, ele era um raio-x ambulante, uma tomografia computadorizada ambulante, ele era uma ressonância magnética ambulante, ele era pedagogo, psicólogo, psiquiatra,
psicopedagogo, vovó viu a uva, Ivo viu a Eva, tudo que você puder imaginar ele tinha. Então, essa expressão que ele está colocando aqui, esse registro que João faz, a gente tem que conseguir sentir esse registro da seguinte maneira. Jesus chega diante de Nicodemos e na sua primeira colocação, na sua primeira expressão, Jesus já vai com o dedo na ferida, já vai com o dedo exatamente no ponto focal da maior dúvida que assolava aquele espírito Nicodemos. Jesus vai exatamente no ponto principal, né? Reparem que ele não perguntou nada. Jesus não pergunta nada. Jesus simplesmente chega e fala direto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A resposta de Nicodemos, ela é muito interessante, porque também, dentro desse princípio de João, a gente precisa compreender, né, quando João traz alguma coisa, o sentimento. Então, quando Nicodemos diz essas duas frases, como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Na realidade, nesse momento, né, Nicodemos não está fazendo simplesmente perguntas a Jesus. Nicodemos está dizendo o que ele acha, o que ele entende do assunto. Mas, como ele não tem o conhecimento, como não tem aquela convicção necessária ainda, então ele precisa, obrigatoriamente, colocar o que ele entende, mas coloca o que ele entende, né, fazendo aquelas questões, a gente às vezes faz isso, né? A gente diz o que a gente acha de determinado assunto, né? Época de escola, época de faculdade. Às vezes você chega para o professor, fala para o professor, né, para o mestre, chega para o mestre e fala, esse assunto aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí termina assim, é isso mesmo? Né? Quando você deu todas as suas observações, você está dizendo o que você acha. Então, aqui no caso, Nicodemos está deixando claro para a gente que ele já tinha noção da questão da reencarnação. Tá? Ele já tinha noção que mesmo um homem sendo velho, de alguma maneira, ele não sabia como, mas ele entende que de alguma maneira voltaria a entrar no ventre de sua mãe. Aqui já começa uma confusão, né? Porque quando a gente fala sua mãe é porque o cara não está entendendo exatamente como a coisa funciona. Não precisamos ficar muito chateados com esse assunto, porque se a gente parar para pensar nós mesmos na nossa situação no dia a dia, né? Se eu chegar para qualquer um de vocês aqui e perguntar, tá? Para qualquer um de vocês que estão conectados nesse momento, tá? Se eu perguntar quantas mães você teve, né? Quantas mães você tem, né? Não preciso nem botar teve, quantas mães você tem, a resposta padrão é a pessoa dizer que tem uma mãe, né? Até tem aquela brincadeira, mãe só tem uma. Mas é preciso a gente perceber que no momento que a gente desencarnar, no momento que a gente tiver acesso às informações das nossas encarnações do passado, das nossas existências anteriores, nós vamos descobrir que muito provavelmente, não precisa nem dizer muito provavelmente, estou sendo gentil, né? Com certeza absoluta, nós já tivemos muitas mães em nossas existências passadas. Muitos pais, muitos irmãos, irmãos de sangue, tá? Então, a pessoa nasce nesse período agora, né? E ela precisa abrir a cabeça para perceber que ela já teve vocês conseguem? Eu não sei se a gente consegue, às vezes, virtualmente, às vezes é difícil a gente conseguir passar essa ideia dessa forma, né? Para a gente poder sentir, é importante a gente sentir isso, desencarnar a emoção de encontrar uma mãe. Lá naquele filme do André Luiz, a gente viu isso acontecer. A gente vê descrição em vários livros espíritas do encontro de parentes quando se reencontram no plano espiritual. Eu estou aqui pensando o fato da gente poder desencarnar, olhar e falar assim, fulano, nossa, agora eu percebo que você foi a minha mãe há 3 existências. Fulana, você foi minha mãe há 6 existências. Fulana, você foi minha mãe há 10 existências. E, de repente, ter a oportunidade de reunir todas essas pessoas que tiveram a oportunidade de nos ter como filhos, e todo mundo está reunido no mesmo lugar.
Imaginem esse tipo de situação. Imaginem que emoção que não nasce dentro da pessoa quando ela vive um momento como esse. Então, o fato dele não conseguir entender esse aspecto, né, de voltar ao ventre da mãe, né, é um fato comum, é um fato tranquilo, não tem nada demais. Vale a pena também a gente registrar, né, e isso aqui aconteceu quando a gente estava preparando o trabalho, um companheiro lá do Rio de Janeiro mandou para a gente, né, postou no Facebook, essa informação. Eu achei que o slide estava tão bom que eu usei não apenas a imagem, né, que está aqui cortada, mas usei a imagem do jeito que ela estava, né, de uma Bíblia com um terço em cima dela, e o texto dizendo que a Igreja Católica aceitou a reencarnação até o ano 553. E a reencarnação, eu colori aqui os dois de vermelho para poder ligar uma palavra a outra, né? A reencarnação foi recusada após o segundo concílio de Constantinopla, pelo imperador Justiniano. Olhem a observação que foi colocada, não pela Igreja e nem pelo Papa. Foi pelo imperador Justiniano, representando que o poder temporal intervém no código religioso. Por influência, pior ainda, porque por influência de sua esposa, ex-prostituta, que não achava conveniente a lei de causa e efeito, voltar como prostituta. Ela tinha medo de voltar como prostituta. Dizem os historiadores que ela mandou executar um grupo de amigas, né, prostitutas, e posteriormente, né, antes da execução, anatematizaram ela, né, ameaçaram, nós vamos voltar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, mostrando claramente todo esse entendimento de reencarnação. E ela, olhando essa situação com medo dessa relação, dessa lei de causa e efeito, né, com medo de voltar como prostituta, com medo de ter que reviver todas as situações de dificuldade que tinha passado, ela acha que, através da caneta, através da alteração do código, da lei divina, da lei natural, da lei de Deus, era suficiente para que pudesse ser cancelada a questão da reencarnação. A gente lembra que reencarnação não é uma questão da pessoa aceitar, não é uma questão da pessoa acreditar, não é uma questão da pessoa saber. Ela vai existir qualquer que seja a opinião que a pessoa tenha a respeito do assunto. É a única lógica, é a única regra, é a única forma que a gente consegue enxergar de funcionamento de todas as nossas relações, não apenas pessoais, né, as intra-relações, as nossas relações nós conosco, mas também as nossas relações com as pessoas, com o mundo, com o nosso desenvolvimento, com o nosso progresso, em todos os aspectos que a gente quiser pensar. Tem que ter, é preciso nascer de novo, é a única maneira de pensar o assunto. Jesus dá continuidade ao texto dizendo assim, em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Nós vamos analisar cada um dessas passagens, né? Nós vamos dividir essa análise em 3 partes. Para a gente poder pensar nisso daqui, a primeira coisa que a gente gostaria de dizer é também uma coisa muito comum. Nós, quando olhamos os códigos que Jesus trouxe, os códigos que os evangelistas trouxeram, as cartas de Paulo, tudo que a gente vê, não apenas no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, mas vamos focar nosso olhar nesse momento no Novo Testamento. Quando a gente olha, a gente tem quase certeza absoluta de que Jesus falou isso que está aqui. Nós tivemos a oportunidade de conversar num centro espírita no Rio de Janeiro sobre esse assunto, e aí nós estávamos conversando com as pessoas que nós não vamos raciocinar no caminho que Haroldo Dutra, no caminho que o professor Severino Celestino, né, o caminho que eles usam. O caminho que eles usam é o caminho linguístico, puramente linguístico. Então, eles querem identificar a língua utilizada dentro da codificação, dentro desse código do Novo Testamento. No nosso caso, o que nós queremos não é isso, nós queremos é o contrário. Nós queremos é imaginar o que as pessoas falam, tá? Existe o que é registrado
e existe o que as pessoas falam, tá? Vou dar um exemplo disso. O que Jesus falava, quando a gente pega a Palestina, né? A Palestina eu posso pegar qualquer objeto aqui, posso pegar um óculos, por exemplo. A Palestina é assim, ela é comprida dessa maneira aqui, tá? Deixa eu botar uma outra coisa, vou pegar aqui um controle remoto, tá? A Palestina, ela é assim, ela é comprida assim, tá? A Palestina é dividida ao meio, praticamente, tá? Ao meio. A parte de cima é a parte onde tem a Galileia, o Mar da Galileia, é a parte do Reino de Israel. A parte de baixo é a parte onde tem o Mar Morto, é a parte onde tem Jerusalém, é a parte onde tem Jericó, é a parte onde tem, né, o Reino de Judá. Então, repare uma coisa. Na hora que Jesus, que era Jesus da Galileia, né, na hora que a gente pega Jesus, que Jesus vai conversar alguma coisa sobre conteúdos importantes religiosos, Jesus não podia simplesmente falar somente a língua corrente, a língua utilizada no norte, que era muito aquele dialeto chamado aramaico. Por que o aramaico? Porque quando você olha na fronteira de Israel atualmente, aqui em cima tem a Síria. Não é a Síria, é a Síria, né? O país chamado Síria. E nesse país chamado Síria, né, nas fronteiras atuais, se você pegar os mapas antigos, existia um pequenino reino chamado Reino de Aram. E esse Reino de Aram, essas pessoas do Reino de Aram acabam influenciando no linguajar desse povo que está aqui dentro dessa, né, de Israel, né, dentro do Reino de Israel, essa parte do norte, onde a Galileia era presente, falando a língua chamada aramaico. Então, Jesus, na hora de registrar os ensinos, não podia registrar em aramaico, porque se ele falasse em aramaico, o pessoal que estava no sul do Reino de Judá não ia compreender de maneira apropriada. Então, a gente percebe, né, o professor Severino Celestino explica isso de maneira muito clara, o professor André Chouraqui, da Universidade da França, explica isso de maneira muito clara, que Jesus falava as coisas em hebraico. E as coisas que Jesus falava em hebraico, elas eram comentadas, eram conversadas no povo em hebraico. Posteriormente, eram conversadas no povo em aramaico. Posteriormente, eram conversadas no povo em grego. E aí entra um detalhe interessante, que quando eu cheguei nesse terceiro dedo, nessa terceira fase, eu estava falando numa casa no Rio de Janeiro, chamada Sociedade Centro Espírita Seara Fraterna, que fica no Catete, no Rio de Janeiro. Quando está falando a respeito do grego, uma companheira levanta a mão, né, e se identificou dizendo assim: eu sou grega, sou filha de gregos, neta de gregos, morei e nasci e estudei e me formei e me alfabetizei na Grécia, né? Ou seja, ela botou todo aquele currículo para poder mostrar claramente que ela sabia o que ela estava dizendo. Não por achismo, não por estudo, mas por vivência. E aí ela diz assim: não podemos nos esquecer que a Grécia da Antiguidade era composta por cidades-estado. E essas cidades-estado geraram dentro da Grécia vários alfabetos, vários dialetos. E aí ela disse, né, para a gente poder lembrar mais ou menos, né, era bem mais do que aquilo, mas falou rapidamente, né, de Esparta, Atenas, Troia, Tebas, algumas cidades-estado. E ela disse que existiam pelo menos 4 gregos que ainda eram comentados naquele tempo de Jesus. Só para a gente ter ideia, ainda hoje em dia, se você pegar o código do computador, né, entrar dentro do código do computador, você vai perceber que existem vários gregos, não é um grego só. Então, aquele assunto que foi comentado originalmente em hebraico, depois em aramaico, depois em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4, passou a ser comentado em latim, italiano, francês, inglês, espanhol, português de Portugal e depois português no Brasil.
Ou seja, nós estamos na 13ª intervenção do Código de Jesus. Isso para nós é muito importante, porque quando a gente olha um texto escrito, a gente compreende que aquele, em verdade te digo, em algumas traduções mais respeitosas, vamos dizer, ao código religioso, ao código original, tentam trazer como amém te digo. Amém, que a gente termina nossas orações, nós espíritas, dizemos que assim seja. Amém quer dizer que assim seja. Esse amém aqui é como se Jesus estivesse chegando para o Nicodemos e dizendo para ele, num linguajar coloquial, né? Nicodemos, presta atenção, Nicodemos, é assim que funciona, Nicodemos. É assim que funciona, é dessa forma que funciona. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esse é o que está Jesus falando com Nicodemos. Só que, com o passar do tempo, por todas essas questões, de tantas traduções, de tantas interpretações, de tanta gente falando a respeito do assunto, a interpretação que passou a ser padrão era que Jesus estaria falando do batismo. Só que a gente entende, nós, doutrina espírita, entendemos que não era disso que Jesus estava falando. Quando você pega as traduções, né, peguei aqui somente três tradutores, né, Osterwald, ele coloca conforme o texto primitivo, do jeito como está aqui. Saci já percebe a necessidade, ele interpreta e percebe a necessidade de inserir santo no lugar aqui do Espírito. Santo Espírito no lugar de Espírito. Lamennais já faz mais ainda. Substitui Espírito por Espírito Santo, para poder fazer aquela menção Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vê que o código ele é muito alterado. E nesse caso, o que, é que nos resta fazer então? Nos resta ir dentro do Evangelho segundo o Espiritismo para ver o que, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente. E aí Kardec diz para a gente que para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Ou seja, Jesus não estava falando de água propriamente dito. Mais do que isso, os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Aqui sobre isso daqui, eu quero relatar uma coisa para vocês. Na apresentação, a gente não costuma falar sobre a formação da gente. Eu sou engenheiro eletrônico, formado há 37 anos. Tá? Eu formei em 83. Eu queria falar uma coisa para vocês. Quando a gente estuda, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente tem uma quantidade de conhecimentos astronômicos para aprender. E eu queria falar outra coisa para vocês. Dentro do Livro dos Espíritos, nas questões 18, 19, quando fala a respeito dos princípios das coisas, de espírito, de matéria, os espíritos superiores dizem para a gente que nós não temos ainda a revelação de todas as coisas. Nem tudo é revelado ao homem no estágio que nós estamos atualmente. Então, quando ele diz, só para se ter uma ideia, né, quando ele diz os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque os conhecimentos que nós possuímos hoje em dia sobre as ciências físicas ainda são muito imperfeitos. Não é à toa, diga-se de passagem, que Einstein estudou e chegou num ponto que ele bate, parece que um muro, e não conseguiu superar esse muro. Stephen Hawking estudou, e quando ele chega no momento, ele bate num muro e não consegue superar esse muro. Esse muro do conhecimento é o que a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, ensina para a gente que nos falta capacidade, nos falta recursos, nos falta condições para entender determinadas coisas. Me lembro, por exemplo, da questão 27 do Livro dos Espíritos, que traz a palavra fluido universal. Quando se fala sobre fluido, todo mundo pensa em fluido com a palavra fluido utilizada na ciência hoje em dia. Fluido, para a doutrina espírita, não tem o mesmo sentido de fluido para a nossa ciência.
É muito mais, é muito além disso. Nós não temos ainda capacidade de entender. São Luís, no Livro dos Médiuns, quando fala a respeito do assunto, diz que para compreender esse fluido universal é preciso ascender a espírito puro. E todos sabemos que nós não somos espíritos puros. Então, quando ele fala a respeito do assunto, Kardec diz que eles, naquela época, acreditavam que a Terra havia saído das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. A gente vê, por exemplo, na Gênesis, lá no Antigo Testamento, livro da Torá, livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, olha a quantidade de referências e a importância da água. O Espírito de Deus era levado sobre as águas. Em outro momento, que o firmamento seja feito no meio das águas. Outro momento, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. E depois, em outro momento, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas Jesus, com toda certeza, entendia. E Jesus queria, naquele momento, mostrar que a água teria o símbolo da natureza material, para poder ver a nossa questão da composição do corpo físico do perispírito. E o espírito, o símbolo da natureza inteligente, para poder compor essa questão espiritual, essa questão inteligente, essa porção inteligente que todos nós possuímos, essa porção espiritual. E aí, lá dentro do Evangelho, eles dizem que tal interpretação, quando eu digo eles, porque são espíritos superiores que estão intuindo Kardec em toda a produção do livro. Tal interpretação se justifica por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está fazendo naquele momento uma distinção positiva entre espírito e corpo físico. O corpo físico vai proceder do corpo. Na hora que a gente gera uma criança, a criança vai ser o resultado do somatório, né? Na hora que juntou o espermatozoide com o óvulo e que houve a concepção, naquele momento, exatamente naquele momento, você tem ali dentro a informação referente a pai, mãe, tios, avós, toda a informação genética dos antecedentes dessa família. Isso é uma questão material, isso é uma questão de corpo. Agora, o espírito que será, o espírito que encarnará, o espírito que habitará aquele corpo, ele é totalmente independente, não tem, entre aspas, nenhuma ligação conosco. Eu digo entre aspas para a gente poder entender que é nenhuma ligação enquanto essa questão de consequência. Meu filho, lembramos daquele Gibran, Khalil Gibran, né? Vossos filhos não são vossos filhos. A gente poder lembrar e entender que nenhum de nós gera espíritos. São espíritos que já têm uma experiência, que já têm uma história de múltiplas encarnações, de múltiplas existências, de forma que Jesus procura trazer, né, sintetizando, os 3 conteúdos vitais. Tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez. Se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne. Para a gente poder os 3 conteúdos indicarem essa imagem belíssima, essa situação belíssima da maternidade da criança no ventre de sua mãe. E aí, o que Jesus chega e diz? Jesus diz, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus, naquele momento, ele está fazendo, né, eu até registrei aqui embaixo uma conta, né, 14 vezes 14, 196. Porque isso daqui assim, se eu chegasse para vocês e perguntasse 14 vezes 14, a pessoa não vai saber que 14 vezes 14 dá 196. Mas se eu chegar para as pessoas e repetir várias vezes 14 vezes 14, 14 vezes 14, método lá da tabuada de antigamente, né, que a gente tinha aqueles lápis, né, pegava o lápis, a gente rodava o lápis, tinha lá toda a tabuada. Para quê? Para a pessoa ler
e tanto ela repetir aquilo que aquilo conhecimento passa a fazer parte dela. Aqui, o Jesus está fazendo a mesmíssima coisa. Ele está repetindo tantas vezes quanto sejam necessárias que é preciso nascer de novo. É isso que ele está falando com Nicodemos. Só que, quando ele fala isso, ele acrescenta uma outra coisa impressionante. Ele diz essa expressão, ele usa essa expressão espírito, dizendo assim, o espírito sopra onde quer. E aí nós vamos fazer uma associação da palavra espírito aqui com Deus. Né? Vamos substituir a palavra espírito por Deus. Tá? E vamos entender assim, Deus sopra onde quer. A vontade de Deus é soberana. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos ver as coisas que Deus faz. A gente acorda de manhã, olha o sol, a gente de noite olha as estrelas, a gente olha a natureza, a gente olha um João de Barro construindo a sua casinha, a gente olha um passarinho fazendo o seu ninho, a gente olha os animais amamentando, cuidando, aprendendo, a tartaruga nascendo numa praia, retornando não sei quantos anos depois para renascer, para poder ter novamente, ela fazer, né, ter a oportunidade de gerar os seus filhotes, né, de botar os seus ovinhos. Então a gente vê essas situações acontecendo, a gente vê a obra de Deus o tempo todo. Só que a gente não sabe de onde ele vem, a gente não consegue perceber a situação do passado e não consegue perceber a situação do futuro. A gente não sabe a vontade de Deus. E aí Jesus diz que o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Conosco acontece a mesmíssima coisa. Ele faz essa comparação para quê? Para a gente poder entender que Deus dá a vida a quem ele quer. Deus dá a vida, Deus retira a vida. Mas quando se pensa no homem, o homem vai ter o planejamento da sua reencarnação, questões 258 e 259 do Livro dos Espíritos, mas nós não sabemos quem nós fomos nas existências anteriores, assim como nós também não sabemos quem seremos nas existências futuras. Então, o passado e o presente, enquanto estamos presentes aqui na Terra, nos são velados. Nós não temos essa informação. Agora, Kardec coloca dentro do texto dizendo que se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde veio, pois conheceria o seu começo. Ou seja, a pré-existência da alma obrigatoriamente aponta para a pluralidade das existências, porque se eu, em algum momento, analiso a situação e vejo que eu tive uma vida anterior, logicamente, então é porque eu tive outra vida anterior e outra vida anterior e outra vida anterior, e, logicamente, também terei novas existências futuras. Existências para trás, existências futuras. Tá? E aí o Nicodemos, já apavorado com tanta informação repetida na sua cabeça, ainda teimoso, como nós somos teimosos. Jesus fala para a gente um monte de vezes que é preciso amar, a gente tem dificuldade de amar. Fala um monte de gente que tem que perdoar e a gente tem dificuldade de perdoar. Não é à toa que ele vai chegar e vai dizer como pode isso acontecer. E aí Jesus retruca dizendo a ele, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade que digo, eu te digo, que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Ou seja, ele está querendo dizer que a opinião dele, ele não está aqui trazendo uma questão de achismo. Ele está trazendo uma coisa que ele aprendeu, que ele está dando testemunho das regras, das leis de Deus que ele está acostumado a ver. Ele, mais uma vez, dizendo para a gente assim, ó, eu e o Pai somos um. Tudo que eu estou ensinando para vocês não me pertence. Tudo que eu estou ensinando a vocês é ensinamento do meu Pai que está nos céus. É Jesus deixando isso claro para a gente. Mas as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Só que na hora que a pessoa fica diante do morrer, viver, renascer, a pessoa fica igualzinho aquele gatinho embaixo da coberta, dizendo assim, ai, que medo. Somos nós espíritas, tá? Isso aqui somos nós espíritas. A gente é espírita, fala com espírito em reunião mediúnica, sabe que vai nascer de novo, sabe que vai reencarnar, sabe que a vida continua, sabe, já leu e aprendeu e conversa milhões de vezes sobre o assunto. Aí pega alguém e fala assim, vai morrer. Aí você pega, opa, morrer não. Eu não.
Então a pessoa pega, ela escorrega. Então sempre foi dessa maneira. Lá dentro do Evangelho, eles mostram para a gente que a reencarnação era uma crença dos judeus. Eles sabiam que aquele que viveu poderia reviver, mas eles não sabiam como se poderia reviver. Eles tinham noção de como é que acontecia, mas não sabiam exatamente como acontecia. Tá? São coisas assim para a gente poder perceber. Eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da ligação do corpo. Eles tinham noção do corpo, tinham noção da alma, mas não sabiam como funcionavam essas ligações. Para nós, doutrina espírita, bota por terra o conceito de ressurreição. O conceito que reina para nós é o conceito da reencarnação, em que nós vamos retornar à vida corpórea em outros corpos, ou seja, encarnados sobre um aspecto, passamos um período desencarnados, progredindo, continuando as nossas vidas, voltamos dentro de outro corpo. Aqui, reparem, não precisa ser homem, mulher, não precisa ser homem, mulher, não precisa ser isso, tá? Totalmente aleatório, totalmente de acordo com a necessidade das experiências que a pessoa precisa viver. Planejamento reencarnatório, questões 258 e 259 do Livro dos Espíritos. Encarnados ou desencarnados. Encarnados ou desencarnados. Encarnados ou desencarnados. E assim por diante. Totalmente diferente da ressurreição, que dá a ideia de voltar à vida no corpo que já morreu. Ou seja, essa ideia a gente vê que não tem nenhum sentido para a gente. O que impera para a gente, o que importa para a gente, é a ideia da reconstrução sempre. Nós estamos sempre tendo a oportunidade de reconstruir as nossas histórias, temos sempre tendo a oportunidade de escrever, como disse, né, o nosso querido Chico Xavier, né, que a gente não pode mudar a situação que a gente está fazendo, né, que a gente pode, né, mas você tem como escrever um novo fim. Você pode, né, você não tem como mudar o que já aconteceu, mas você pode mudar a situação do futuro. Então, que a gente possa investir cada vez mais nesses aprendizados que a gente está tendo de doutrina espírita e aplicá-los no dia a dia, né? Um dos ensinamentos mais importantes que tem dentro da doutrina espírita é a questão do Consolador prometido por Jesus. A informação da reencarnação, ela não é uma informação técnica, puramente técnica. É uma informação de esperança. Ela é uma informação da pessoa poder olhar e se sentir consolada. A vida continua. Tudo que eu não consigo fazer aqui, eu tenho condições de continuar fazendo no futuro. Sempre. Todos nós sempre teremos oportunidades de fazermos novas coisas nos nossos futuros. E aí Jesus diz para ele de maneira apoteótica, né, encerrando o assunto, percebendo a insistência, percebendo a dificuldade dele, Nicodemos, de compreender o que ele estava acabando de dizer. E aí ele diz: entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Ele já sabe, a informação está dentro dele, ele já está tudo dentro dele, mas mesmo assim ele nega por sistema. E aí Jesus termina dizendo: se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas dos céus? Então, mostrando para a gente que enquanto a gente ficar nessa infantilidade de não aceitar as coisas que são ditas, que são ensinadas para cada um de nós sempre teremos uma enorme dificuldade para poder compreender as coisas do futuro, as coisas que realmente venturosas, mais venturosas, que são as coisas do céu. Querido Jesus, neste momento, elevando o nosso pensamento até vós, agradecemos por esses momentos que passamos aqui unidos, aprendendo sobre estes ensinos maravilhosos e consolados pelas luzes da doutrina espírita, que nos renova, esperançosos quanto ao porvir que nos aguarda o amanhã. Que possamos, Senhor, sublimar os nossos atos e nos entregarmos ao trabalho edificante.
seja amparando os necessitados que encontramos pelo caminho, assim como nós também somos necessitados de afetos, de esclarecimentos, do amparo dos amigos espirituais. E neste momento, que possamos sentir as bênçãos do alto, nos envolvendo todo o nosso organismo, auxiliando-nos naquilo que necessitamos. Que as nossas alegrias, as nossas esperanças sejam renovadas por essas luzes, por essas bênçãos. Que as nossas dores, as nossas tristezas possam ir diminuindo até acabar. E assim, Senhor, renovados, vamos continuar o nosso passe através da música. Jesus, quanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, nossos hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no mar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu divino amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Mestre divino, nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, a eterna paz. Doa o amor que já edificaste em ti, auxiliando os sofredores do mundo, sendo trabalhador anônimo que se entrega à seara de Jesus. E assim seja.